Olá, a paz do Senhor, que bênção! Confesso que estou feliz e grata a Deus pelo regresso. Estava com saudades porque amo o que faço, sou apaixonada pela EBD. E quando o Espírito de Deus, me deu esse insight de abrir o meu canal aqui no YouTube, eu fiquei muito feliz porque estou fazendo algo que realmente eu amo e acredito que sou vocacionada para isso também. Quero agradecer a compreensão de todos vocês, você que adquiriu assinatura trimestral, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua compreensão. Eu também estava com saudade de estar aqui com os irmãos semanalmente, mas eu precisava disso. Na verdade, todos nós precisamos de uma pausa, nem que seja 15 dias ao ano, mas precisamos de uma pausa para descansar a nossa mente, o nosso corpo físico, enfim. Estou muito grata pelo retorno e pelo carinho de todos vocês. E hoje na lição de número 10, aprendemos bastante na lição de número 8 e também na lição de número 9, mas hoje na lição de número 10 nós vamos falar sobre a janela 1040. Realmente o que significa, quem deu esse nome, por que existe esse retângulo no globo terrestre, o que a igreja ela pode fazer para melhorar. Acredito que sairemos diferentes deste trimestre. Você que não era um contribuinte do órgão missionário, acredito que mudou a sua ideia, a sua concepção do que é missão, do que é ser um contribuinte. Aprendemos que contribuir na obra missionária é guardar um tesouro no céu. Isso é muito gratificante. E nós sabemos que Deus não fica devendo nada, ninguém. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para você que está aqui semanalmente, meu muito obrigada pelo carinho. Sejam todos bem-vindos. E hoje na lição de número 10 nós vamos falar sobre o desafio da janela 1040. E o texto que foi tomado por base está em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Espero que tenha lido todas as passagens bíblicas para que você fique bem inteirado do que o nosso comentarista ele quis trazer para nós nesta aula. Então, para falarmos com propriedade a respeito deste assunto, desafio de fazer missões, nós temos de ter consciência e desejo missionário. 3 coisas primeiro precisam acontecer. A primeira delas, o Espírito Santo vocacionar pessoas para essa obra. Ele precisa criar desejo nas pessoas para que elas possam fazer missões. Segundo, as pessoas dispostas a se gastar em prol de outras pessoas com seu talento e usar a sua profissão para ir ao campo missionário, o que conhecemos como, entre aspas, fazedores de tendas. E a terceira coisa que precisa acontecer são pessoas dispostas na outra ponta da linha em contribuir e sustentar a obra missionária. Devemos estar conscientes da nossa responsabilidade em contribuir com pouco ou com muito para o crescimento da evangelização mundial. É nossa responsabilidade. Fazer missões transculturais é um grande desafio, mas fazer missões na janela 1040 é o maior desafio mundial da igreja. É um obstáculo que precisa ser ultrapassado. O apóstolo Paulo, ele afirmou que se esforçou para anunciar Cristo onde ele ainda não houvera sido nomeado, para ele não edificar em outro fundamento alheio. É muito fácil você encontrar pessoas conhecedoras do evangelho e depois simplesmente você cuidar daquele rebanho. Paulo plantava igrejas e deixava pessoas ali responsáveis em cuidar daquele novo rebanho e prosseguia abrindo frente na evangelização.
Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós saímos do plano físico e somos assentados nas regiões celestiais. E a partir daí, tudo é no plano espiritual. Inclusive, nossas armas de combate contra as potestades espirituais da maldade. Enquanto o crente, ele não entende esse mistério, ele lutará contra pessoas, infelizmente. Para fazer missões nesses países que estão incluídos na janela 1040, somente com armas espirituais podemos vencer as potestades que aprisionam estas pessoas em suas culturas malignas. É uma casta demoníaca que usam seus líderes para fecharem as fronteiras para o evangelho. E a única coisa que podemos fazer é nos revestir da armadura de Deus. Somente o amor que temos a Cristo pode nos mover em direção à evangelização desses países. E por causa desse amor, enfrentamos a morte todos os dias. E Jesus, em resposta do nosso amor, ele abre as portas para o evangelho. Devemos acabar com estes discursos vazios de que amamos as pessoas. O nosso amor, ele não pode ser somente de palavras, mas demonstrado em obras. Quem tem recursos deve compadecer-se de quem não tem. Devemos servir no reino de Deus com nossas posses. Caso contrário, o amor de Deus não está em nós e também não permanecerá em nós. Infelizmente, muitas pessoas estão cuidando dos seus interesses, das suas coisas e deixando os interesses do reino de Deus de lado, que é cuidar de pessoas. A janela 1040, ela apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja, e revelam problemas sociais bem graves, além de serem fechados à mensagem do evangelho. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre uma batalha espiritual chamada janela 1040. Primeiro ponto, uma verdadeira batalha espiritual. Nós sabemos que estes países são dominados por castas demoníacas e eles escravizam as pessoas na ignorância, na idolatria e no pecado. A única solução existente é a igreja se mobilizar e enfrentar estes desafios com as armas espirituais. Não com força, não com a nossa capacidade, não com a nossa sabedoria, não com nossos planos, não com as nossas estratégias, mas com a armadura de Deus. Porque de outra forma, seremos esmagados, destruídos pelas forças satânicas. Não é fácil romper o campo do adversário. E muitos têm pagado com a sua própria vida. Só se vence uma batalha espiritual com armas espirituais. A oração é uma arma poderosa contra as forças do mal. Devemos cercar os missionários com as nossas orações. O inimigo não brinca e por isso estamos sujeitos a ciladas e artimanhas cruéis. A obra missionária, ela é um campo de batalha e de enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda advertência, temor. Eles não estão brincando de escravizar pessoas. Essa casta, elas enfrentam os anjos celestiais. Lembra do anjo que ficou retido nas regiões celestiais por 21 dias e que fora impedido de levar resposta a Daniel? E somente com a chegada do arcanjo Miguel, que deu passagem para o anjo e houve a possibilidade de trazer a resposta a Daniel. Lembra no livro de Judas, quando é relatado que o diabo
contendia com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, e nem mesmo o arcanjo Miguel ousou repreender o diabo. Olha, pare de acreditar nesses pregadores indoutos que desconhecem o poder do diabo e incitam as pessoas a, entre aspas, chutar a cara do diabo, pisar na cabeça dele, mandá-lo de marcha ré para o inferno. Primeira coisa que precisamos entender: o inferno ainda nem foi inaugurado. Ele não poupou a Jó. Jesus teve de interceder por Pedro. E ele não nos poupará se nossa vida não estiver escondida com Cristo em Deus. No ponto 2, nessa batalha devemos usar armas espirituais. Em Efésios encontramos a relação da armadura de Deus descrita por Paulo. Ele tinha em mente um soldado romano pronto para o combate. Mas, na verdade, o que cada uma delas significa? Infeliz de quem pensa que a vida do cristão é um parque de diversão e não um campo de batalha. Primeiro, precisamos saber quem é o nosso adversário, onde ele está e o que ele é capaz de fazer. Se não soubermos dessas coisas, não conseguiremos derrotá-lo. E principalmente precisamos saber quais são as suas estratégias. A única maneira de vencer é pela fé. E ao tomarmos posse da armadura que contém armas de ofensiva e de defensiva, são elas: o cinto da verdade. A vida do cristão, ela deve ser pautada na integridade e na verdade. Devemos ter a consciência limpa. Esse cinto, ele segura a espada. Quer dizer, sem praticar a verdade, não podemos fazer uso da palavra de Deus, que é a palavra da verdade. A couraça da justiça, ela serve para nos defender dos dardos inflamáveis do maligno, dos ataques mortais. Ele protege os nossos órgãos vitais, inclusive o nosso coração, lugar de onde provém todos os nossos pecados. Por isso devemos guardá-lo. Se tivermos uma vida desregrada, seremos presas fáceis e com certeza seremos abatidos em campo. A sandália do Evangelho é o que nos faz resistir aos ataques mais agressivos do maligno. O Evangelho nos sustenta em meio às adversidades e nos dá a paz de que precisamos. A sobriedade necessária para resistir aos ataques, mesmo em terreno arenoso, nos mantermos de pé. O capacete da salvação, ele representa ter a mente de Cristo. A nossa mente é o lugar onde travamos as nossas piores lutas. E somente pensando nas coisas que são do alto, poderemos resistir aos ataques diários que sofremos em nossa mente. É aqui que tudo acontece antes de chegar ao nosso coração. Sem o conhecimento da verdade do Evangelho, somos presas fáceis e não resistiremos aos ataques. A espada do Espírito é representada por um pequeno punhal que o soldado usava para o ataque de corpo a corpo. Não era de longo alcance, mas tinha o fio dos dois lados e um golpe certeiro abatia o inimigo. Quando usamos a espada material, ela traspassa o corpo físico. Porém, quando usamos a espada do Espírito, ela traspassa o coração e faz uma divisão que somente a palavra de Deus pode fazer. Divide o espírito e a alma, juntas e medula, e é eficaz, pois ela cumpre o seu propósito. No ponto 3, enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Você acha o Brasil um país idólatra?
Você acha isso aqui uma grande barreira? Agora, imagine adentrar em países que toda a população é idólatra, cuja religião cresce mais do que o cristianismo. Países em que a liberdade religiosa não é permitida. A religião é vigiada pelas autoridades e pelo fanatismo religioso. É realmente uma batalha espiritual. E por que recebeu este nome de Janela 1040? O termo, entre aspas, Janela 1040, ele originou-se com Louis Bush. Ele era o diretor internacional da AD 2000 e Beyond Movimento, né? Era um movimento, durante a segunda conferência de Lausanne, em Manila, em julho de 1989. Isso aqui eu estou trazendo só a critério de curiosidade para nós, como tudo aconteceu. A área de maior perseguição atualmente, ela fica na Janela 1040. A faixa compreendida entre os paralelos, né, 10 graus de latitude e 40 graus de latitude, onde vivem 97% das pessoas menos evangelizadas do mundo. Essa área retangular, ela se estende do oeste da África até a Ásia, entre os paralelos 10 e 40 ao norte do Equador. São 3,2 bilhões de pessoas. Há 1,6 bilhões de muçulmanos, hindus e de budistas vivendo nessa janela. Sendo que nessa janela há 3,2 bilhões de pessoas. E em alguns países, a igreja foi quase eliminada como resultado da opressão islâmica. A população cristã lá é menor do que 2%. Muito pequena, porém uma preciosa minoria que está fazendo a diferença. Outra área crítica na Janela 1040 é a China. Pastores e evangelistas são detidos todos os dias. São 62 países que fazem parte dessa Janela 1040. Mas aqui o nosso comentarista, ele trouxe 67 países. Eu confesso que eu fiz várias pesquisas e assim, não encontrei nenhum comentário dizendo que são 67 países. Então, se alguém tiver aí do outro lado e souber explicar por que ele trouxe 67 países, não sei se são os países novos, né, que apareceram há pouco tempo, que já estão incluídos lá também, mas o fato é que eu fiz, né, dei uma peneirada bastante e não consegui achar 67 países. Até da nossa igreja mesmo fala sobre 62 países. Então, eu vou continuar dizendo aqui que são 62 países, mas se você encontrar 67, manda para mim ou pelo WhatsApp, eu mesmo comento aqui no YouTube. Então, são 62 países dentro desta janela, marcados por grande pobreza e baixa qualidade de vida. E muito especialmente pela dificuldade extrema quanto à evangelização. A Janela 1040 é a área no mundo onde mais existem pessoas vivendo. Quase 2/3 da população mundial vive nessa área. Porém, é a região com menor quantidade de missionários no mundo. Eu vou trazer uma relação aqui para você dos países onde são mais difíceis de ser um seguidor de Jesus. Em primeiro lugar está a Coreia do Norte, a Somália, o Iêmen, a Eritreia, a Líbia, a Nigéria, o Paquistão, o Irã, o Afeganistão, o Sudão e a Índia. 11 países. Em alguns países, o cristianismo ele é só restrito, mas em outros ele é proibido.
Estão inseridos no Oriente Médio, né? A divisão da janela 1040. O Oriente Médio, 22 países. Na Ásia, 21 países. Na África, 12 países. Na Eurásia, 3 países. E na Europa, 4 países. E aqui se encontram as 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. O islamismo é uma religião caracterizada pelo monoteísmo extremo. Ela é uma religião abraâmica, fundada por Maomé em entre 570 e 632, cujo livro é o Corão ou Alcorão. Esse livro é o fundamento da fé muçulmana. Mais de 1,5 bilhão de pessoas. O Islã, ele pode significar submissão ou pode estar relacionado a outra palavra árabe, salam, e pode significar paz. São totalmente submissos a Deus ou a Alá. O budismo é uma religião indiana baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama. Ele foi o primeiro Buda e é conhecido como esse Buda tradicional que a gente vê as imagens por aí, no século 6 antes de Cristo. Eles não adoram um deus ou muito menos vários deuses. Eles buscam o fim do sofrimento até alcançar a iluminação. Buda significa iluminado. Eles creem no karma, né, na reencarnação, e que você virá quantas vezes for necessário até atingir a perfeição. E a regra de ouro deles é, entre aspas, tudo que somos é resultado do que pensamos. A gente vê aí as pessoas falam, tenha pensamento positivo, né? Isso tem uma raiz do budismo. O hinduísmo é uma religião indiana com aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas. São politeístas, todo Deus é aceito nesse panteão. É considerada um sânscrito, né, que é um uso moderno, e que se refere à ideia de suas origens, além da história humana. No segundo tópico, nós vamos falar sobre os principais desafios da janela 1040. Primeiro, a necessidade humana. Na janela 1040 estão as pessoas com maior necessidade no mundo, extrema pobreza. A renda per capita, isto é, a renda por pessoa anual, não chega a R$ 2.500. Primeiro, as maiores megalópolis estão lá, cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Vou dar só um exemplo aqui para você. Na Indonésia, por exemplo, uma cidade chamada Jakarta, só essa cidade, ela tem mais de 30 milhões de habitantes. 2. Nessa cidade estão concentradas milhões de pessoas enfermas por falta de saneamento básico, água potável, higiene, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades, tsunami, terremotos e outras coisas. E ainda impossibilitadas de conhecerem a Jesus Cristo e o seu Evangelho. Imagina viver tudo isso, pobreza, serem vítimas de tanta violência e ainda não herdarem o reino de Deus. No ponto 3, lá vivem as pessoas mais pobres do mundo. Depende do nosso amor cristão para que sejam abertas as portas do Evangelho neste lugar. Ponto 2, o desafio da perseguição. Graças a Deus, muitos que estão lá já se converteram a Cristo e puderam perceber a diferença entre o amor de Cristo e a violência das religiões. Assistimos estarrecidos acontecimentos com aqueles
que decidiram por Cristo e não tiveram suas vidas por preciosas. Ataques a igrejas, fechamento de igrejas, cerco às igrejas. Eles incendeiam, tiram a vida dos cristãos de forma cruel e ainda acreditam que estão fazendo o bem para o mundo. Não entraremos muito em detalhes nisso aqui, porque a próxima lição nós vamos falar exatamente sobre isso, né? É o tópico da próxima lição. Porém, não podemos deixar de expor que essa perseguição, ela é antiga. Jesus deixou isso bem claro aos seus discípulos. Jesus afirmou que estava os enviando para aquela multidão, profetas, sábios e mestres. Porém, uns seriam mortos, crucificados, açoitados, perseguidos de cidade em cidade. Mas o sangue deles ia recair sobre eles, desde o sangue do justo Abel até Zacarias. Há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a nossa liberdade, levando-os à prisão, tortura e até a morte. Paulo foi preso baseado em quê? Nas leis judaicas ou na tradição oral. Jesus foi preso baseado nas leis judaicas e, infelizmente, no Brasil não está diferente. E onde não existem leis que proíbam a prática da religião, os cristãos, eles são perseguidos pelo governo, pela família e também pela sociedade. No último tópico, estratégias para alcançar países da janela 1040. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp, se você quiser receber este comentário, exatamente como eu falo aqui. É só você clicar lá no link e eu te explico como você faz para receber este comentário em PDF. E também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, será uma grande satisfação ter você lá também no meu Instagram. Qual o tripé da obra missionária? Orar, contribuir e evangelizar. Primeiro, orando pela janela 1040. Será que realmente temos orado pela obra missionária? Pelos missionários que são enviados para esses lugares tão áridos, né, tão fechados para o evangelho? Quem sabe fazer o bem, diz a palavra de Deus, e não faz, peca. Devemos cobrir os missionários com nossas orações e rogar ao Senhor da Seara que levante mais obreiros e pessoas vocacionadas para irem a estes lugares. A oração, ela tem poder. Poder de libertar os missionários das mãos dos seus algozes. Poder de libertar e dar a eles palavra de sabedoria. Pedro estava preso e a igreja de contínuo orava por ele. E Deus então enviou um anjo até a prisão para libertá-lo. Deus levanta missionários como resposta de oração. Quanto mais oramos, mais sensível fica nosso coração a ouvir a voz do Espírito Santo e a direção dele para as nossas vidas. No ponto 2, evangelização por meio da ação social. Deus, ele conta com nossas contribuições para a obra missionária local e também transcultural. Você já é um contribuinte? Se você não é, que seu coração seja convencido a partir deste trimestre para que você contribua com a obra missionária e junte um tesouro no céu. Quando contribuímos, é revelado o nosso amor pela causa missionária. Mobilize a sua igreja em uma ação social, invistam nesta ação social. Incentive a sua classe, você como professor, a contribuírem por essa causa ou com essa causa. A ação social, ela abre portas nestes países conhecidos como, entre aspas, cortina de ferro. Existe lá fome, doenças, desabrigados e a ajuda humanitária. Ela abre portas para que o evangelho entre nesses lugares.
Contribua para que essa ajuda chegue nesses lugares e o nome de Jesus seja reconhecido e adorado. Existem várias ONGs cristãs que, ao levarem suprimentos a estes lugares, eles falam de Jesus Cristo para estas pessoas. Claro que muitos são perseguidos, mas o amor, ele fala muito mais alto. A ação social, ela não está desassociada da evangelização. Para Deus, qual é a verdadeira religião? É cuidar dos órfãos, das viúvas em suas necessidades e não nos corrompermos com o mundo. Não podemos cuidar somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. As pessoas nesta janela é de interesse da igreja. No ponto 3, a ação médico-sanitária. Quem precisa de médico? Os sãos. Jesus afirmou que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. A missão médico-missionária é o evangelho pregado na forma prática. A prioridade de Jesus, claro, era o tratamento da alma. Entretanto, ele não deixou de curar doenças físicas, psíquicas e emocionais. Existe no Brasil órgãos missionários que recrutam médicos cujo destino é a janela 1040. Primeiro, eles precisam ser vocacionados, ter experiência na área, ser apresentado pelo pastor local e treinado por um certo período de tempo, porque os desafios são grandes. Essas profissões da área de saúde, elas abrem portas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Há projetos em muitas igrejas, a formação de médicos para serem enviados a esses países. A OGC, médicos com uma missão, eles formam medicina, mas o único objetivo é fazer missão nesses países não alcançados pelo evangelho. Então, são médicos missionários. Ela foi criada visando auxiliar jovens vocacionados que desejam uma formação acadêmica em medicina e áreas afins, enfermagem, técnicos em enfermagem, para serem enviados a campos missionários como médicos e usarem a sua profissão para anunciar a palavra de Deus e implantar igrejas. O pastor Sérgio Medeiros Alves, eu não conheço, mas estudei sobre a história dele. Ele é o diretor dessa organização e ele explica que o ideal da OGC é formar e enviar 500 missionários médicos para trabalhar em povos não alcançados até 2030. Hoje, eles já contam com 13 vocacionados em processo de formação. A OGC, que significa Organização da Grande Comissão, é uma grande comissão para evangelizar esses países da janela 1040. Esse plano, esse projeto, ele nasceu no ano de 2016 e o seu propósito é proporcionar a outros jovens oportunidade para estudar e ir às nações. São falas do pastor Sérgio Medeiros. Queremos proporcionar aos vocacionados toda a estrutura necessária para que eles possam realizar seus estudos e ter uma formação missionária e médica, construindo, assim, um verdadeiro exército de missionários médicos. É uma das estratégias mais maravilhosas para se adentrarem nesses países fechados, levando ajuda missionária, cuidando realmente daquelas pessoas que estão doentes, da alma e do corpo físico. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você não curtiu minhas aulas ainda, curta, compartilhe em suas redes sociais. Se você está aqui e ainda não é um inscrito no meu canal, se inscreva,
Comente na minha aula, fala de onde você é, se você gostou do comentário, se você aprendeu, se você já sabia de tudo isso. O importante é que você comente aqui para que o YouTube continue sugerindo meu vídeo para outras pessoas. Chega ao conhecimento de outras pessoas. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, depois ative outra vez. Conte 10 minutinhos, né? 10 segundinhos, ative outra vez o sininho e você vai continuar recebendo então as minhas lições. Um forte abraço para você e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.